Sejam muito bem-vindos ao programa Renomados. Hoje, no nosso primeiro episódio, estou recebendo um convidado muito especial e nós vamos falar sobre um tema muito importante. O programa Renomados, ele vai além das fronteiras para explorar as mentes de quem está criando grandes transformações. Seja bem-vindo, Itamir Viola, reza a lenda que falou a palavra inovação aos 6 meses de idade, tá certo? Muito bom estar contigo aqui, Aline. E é um prazer enorme para mim estar na primeira edição desse seu programa, e vamos fazer uma valer. Uma grande estreia desse programa, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Vamos fazer valer, né? Vai ser muito bom para fazer valer essa estreia. Com certeza. Vamos falar um pouquinho então da tua infância. A gente bateu um papo antes aí e eu fiquei sabendo que tu foi uma criança muito curiosa, é isso? Inquieta. Então eu ainda sou criança, porque eu ainda sou muito curioso e inquieto. Já é uma característica tua desde sempre, é isso? Exato. Eu sempre quando me perguntam, me fazem essa alusão, né, da minha infância, e eu começo a voltar um pouquinho a minha mente para esse tempo, eu me lembro que, assim, eu era de fato esse curioso, esse inquieto, né? Porque, assim, a minha infância foi num sítio e o meu pai tinha, obviamente, marcenaria. Você sabe que sítio, assim, todo mundo se vira com tudo, né? Tem que meio ser multifunção. Teu pai também era empreendedor, tinha um negócio. Meu pai era empreendedor, era um excelente empreendedor, muito visionário, aprendi muita coisa com ele. Mas, quando criança, eu fabricava meus brinquedos, eu acho que eu era meio, como é que fala? Tem uma palavra que diz quando você não para, assim, a criança não para, hoje tem solução médica para isso, mas na época... Dizem que as crianças que não param quietas são... Hiperativos. Eu acho que eu era um hiperativo, sabe? Mas eu era, assim, um construtor de brinquedos, eu fazia algumas engenhocas, assim, muito interessantes. Eu fazia aqueles aviões, sabe, que você talvez já deve ter visto por aí, que o pessoal coloca assim em cima das casas, né, no telhado, que aquela hélice fica girando. Eu lembro que eu fabricava muito, adorava aquilo, né? Acho que foi por isso também minha paixão atual até por aviões. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. E eu era então essa criança que fazia cálculo. Olha que interessante, na escola eu aprendia como fazer o cálculo do volume de uma esfera, por exemplo. Que bacana. O cálculo do volume de um cilindro, e eu calculava lá, tinha aqueles tambores lá de óleo, eu calculava quantos litros, eu ia lá de curioso, né? Eu quero saber como é que funciona. E tu acha que veio daí já essa paixão para criar soluções tecnológicas? Foi a partir daí, construindo teus brinquedos? Foi, com certeza foi, porque eu sempre tive facilidade com tecnologia, né? Então é mais ou menos assim, eu gosto de matemática, eu gosto de algoritmo, de pensamento, de estrutura, né? Isso facilitou pra caramba. Então a minha vida foi, nessa área de tecnologia, foi simples, né? Não foi nada difícil, eu adorava isso. Então acho que, sim, com certeza, eu acho que essa formação de personalidade na infância me beneficiou a ser quem eu sou hoje. E a tua formação é processamento de dados e administração, é isso? Isso, eu sou formado em análise de sistemas, né, que foi o meu primeiro curso superior, e depois eu emendei uma faculdade, um outro curso superior de administração. E óbvio, aí veio o MBA, veio o pós, né, e aí você sempre vai fazendo cursos complementares, né? Mas as minhas duas formações como profissional são análise de sistemas, que é a área de tecnologia, e depois como administrador. E como administrador foi interessante, né? Porque eu me tornei administrador pela necessidade da minha empresa. Então, porque eu tinha um sócio, que é até meu sócio até hoje, ele era muito bom tecnicamente e a gente meio que combinou assim, então você vai cuidar da parte tecnológica e eu me viro com vendas, financeiro, administração, mas eu não era administrador. E aí eu voltei para a faculdade, para os bancos escolares. Para adquirir ali conhecimento e se capacitar. Para virar um administrador, porque a minha empresa precisava naquele momento também do administrador. Com certeza. E no início assim da tua carreira, quando você montou a primeira empresa, já imaginava atuar assim, em tantos setores como você atua hoje? Atua em 10 setores diferentes. 10 setores diferentes. Não, na verdade nunca tinha isso foi acontecendo naturalmente. E por que foi acontecendo naturalmente? É engraçado porque o que eu faço, vou só explicando rapidamente, na Aviasoft, eu desenvolvo software de gestão.
Então a gente desenvolve software de gestão para vários tipos de negócio. E quando você desenvolve um software de gestão, pense que você tem que estudar tudo, realmente tudo o que... Está desenvolvendo soluções, né? Para problemas que as empresas possam ter. Para aquela empresa. E um software de gestão, ele tem que controlar exatamente 100% do que a empresa faz. Então pensa assim, que você tem que desenvolver o software, mas você tem que estudar muito, porque você tem que prever todas as exceções, né? Os processos e as exceções. Então você se torna um mega especialista naquele tipo de negócio. Então, para mim hoje... negócio, assim, que envolve a parte contábil, jurídica, fiscal, operacional, entrega, compra, venda, financeiro, é uma coisa muito, muito simples. E é por isso que hoje eu acho que eu fui atuar em outros setores com muita facilidade. Então, buscar desafio. Eu acho que você é movido a desafios. Eu acho que sim, porque... a gente foi surgindo em outras oportunidades, fui empreendendo, investindo em vários outros negócios e hoje são pelo menos 10 setores diferentes que a gente atua. E tem alguma área, algum setor que tu julga assim, esse foi mais desafiador para mim? O primeiro, software de gestão. A ViaSoft é o mais desafiador. Foi o primeiro. E ainda é até hoje, porque é mais complexo, é o mais desafiador no sentido que cada vez mais, para e pensa assim, que o nosso software de gestão, a gente chama isso de ERP, né, a sigla, né, que a gente fala, eles controlam 100% de uma empresa. E cada dia no nosso país, os governos, os estados, os municípios, eles lançam novas regras tributárias, por exemplo. E nós temos que controlar exatamente tudo. Nós temos que, né? Tem que se adaptar conforme cada região que vocês vão atuar. E é muita coisa. Então... são muitos detalhes. Muitos detalhes, o software tem que estar preparado. Então agora vem aí essa nova reforma tributária, por exemplo. Os softwares deverão estar preparados para dar conta disso. Porque o empresário que nos contrata, ele contrata também por isso, sabe? Porque a gente garante essa evolução tecnológica. Que vocês solucionem o problema que ele tem. Ele paga, mas ele quer aquilo resolvido. E aí é um desafio enorme, né? E a ViaSoft, como você costuma dizer, foi a empresa mãe, né? Isso, foi a que deu origem às outras empresas que você hoje gerencia, exato. Né? E organiza. E me diz uma coisa, quando tu fundou a ViaSoft, o que tu fez, assim, o que tu atribui a essa evolução que ela teve ao longo dos anos? Eu acho que bastante trabalho, uma dedicação exemplar, porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de atender um cliente do jeito que eu gostaria de ser atendido. Tá. E não é só retórica, sabe? Não é só conversa fiada, isso, porque é bonito até falar isso, né? Isso muita gente fala, né? A gente tem que ter um atendimento bom, atender o cliente conforme a gente gostaria de ser atendido. Não, mas deve ter algum segredo por trás aí, tu vai nos contar. Mas eu sou uma pessoa dedicada, de fato, e eu gosto assim, eu não admito um cliente mal atendido, sabe? O cliente que reclama, para mim dói muito isso. E aí a gente começa a olhar para os negócios do cliente como se fosse nosso. A gente trabalha para que ele de fato tenha sucesso usando as nossas ferramentas. E isso no final do dia tem um valor enorme. Por quê? Porque tem muitas outras empresas no mercado que elas fazem aquilo que está contratual e deu. Mas muitas vezes não vão além. Não vão além. Se tiver que fazer alguma ação específica dentro do projeto, eles não vão além. E na maioria não é necessário, não é o suficiente, eu quero dizer assim, fazer só o contratual. O trivial ali. O trivial, porque vai surgir algumas situações não previstas, né? O projeto de software de gestão, ele é tão complexo que é impossível você prever tudo antecipadamente. Então, durante a relação, né, de contratante e contratado, vai surgir coisas assim meio, e agora? Né? Como é que fica? Se não houver aquela boa vontade, principalmente do fornecedor, a coisa não vai ficar legal e ele pode acabar tendo que substituir a solução. Então nós temos uma característica, nós temos clientes hoje, a ViaSoft tem 33 anos, alguma coisa assim, bem próximo disso. Nós temos clientes desde o início, que vieram evoluindo junto com a gente. E a gente foi evoluindo também junto com o cliente. Então isso mostra o quão esforçados nós estamos para fazer que essas soluções evoluam, tecnicamente e tecnologicamente. E elas atendam o cliente, porque nós temos empresas que começaram pequeninhas com a gente e hoje são gigantes.
E aí, as necessidades de uma empresa... Vão criando uma relação Isso. com a empresa durante anos e vão evoluindo juntos. Isso, porque a cada 60 dias nós lançamos uma nova versão, upgrade, que a gente chama do produto. Tá. Cria uma relação de confiança com eles, né? E vai incorporando novas features, né? Novas características que atendem o cliente. Então, cada dia a gente está evoluindo, o cliente evolui junto e ele fica, eu diria assim, ele fica muito feliz. Porque ele, sem precisar trocar aquela ferramenta que é trabalhoso, trocar um software de gestão, ele consegue evoluir. Então é o que ele quer, mais ou menos assim. Se eu atender bem ele e evoluir e atender as necessidades, ele está feliz comigo. O casamento dura. Vai durar o casamento. E falando agora de inovação, quais são as principais assim, inovações que tu acredita que vão moldar o futuro das cidades, das empresas? Então, você sabe que inovação virou uma obrigação das empresas. E eu sempre digo que os principais líderes de uma empresa obrigatoriamente têm que estar comandando a inovação nos seus negócios. Se eles não fizerem isso, o negócio ao longo do tempo vai degradar. E ele pode sair do mercado em função disso. A gente vive vendo empresas que já foram mega inovadoras, importantes, e de repente vão sumindo do mercado e desaparecem. Só que quando a gente fala de inovação, tem um assunto agora que está virando, eu diria assim, uma grande revolução. É uma avalanche. Nós estamos como se estivesse chegando um tornado para cima da gente. Tá. Né? Que é a inteligência artificial. Com certeza. Inteligência artificial, ela não é uma onda como foi o metaverso. Para quem acompanha um pouco a área de tecnologia, sabe que o metaverso foi muito falado, de repente sumiu. Cadê o metaverso? Né? Realmente. Cadê a revolução do metaverso? O metaverso foi uma onda criada pela Meta, né, pela empresa do Facebook, e criou bastante buzzer no mercado, mas, sabe, ficou nisso. E a gente tinha percebido na época que seria só uma onda. Mas você acha que as pessoas não estavam tão preparadas para o metaverso? Pode ser que volte ainda, eles possam fazer que assim, o metaverso, assim, o pessoal vendeu uma coisa muito maior do que era, sabe? Tá. Eu digo que nem o blockchain. Blockchain ele é uma tecnologia legal, mas para algumas coisas, para alguns usos. E o metaverso também, ele ainda é muito bacana para alguns tipos de uso, tipo aprendizado, deep learning, esse tipo de coisa. Mas não é para tudo. Agora, inteligência artificial é outro conceito. Inteligência artificial, ela abrange as nossas vidas de vários aspectos, de vários flancos, né? E aí por isso que eu digo que ela é uma revolução. Ela não é só de um uso específico. A inteligência artificial vai ainda surpreender a gente de uma forma absurda. É uma avalanche que está vindo contra a gente, ou para cima da gente, ou quando a gente fala de inteligência artificial. Então ela é de fato uma verdadeira revolução. Tu acredita que a inteligência artificial é uma das inovações mais disruptivas dos últimos anos? Eu não diria, assim, tem um conceito de inovação, assim, porque a inteligência artificial nasceu em 1956, na verdade. Né? O Alan Turing e outros grandes nomes Vamos aprender aqui, então. Que criaram... Isso eu não sabia. Ela é muito antiga, data do início da computação ainda. Mas a gente nunca conseguiu implementar a inteligência artificial do jeito que ela está sendo implementada agora. E são 3 pilares básicos que fazem a inteligência artificial agora. Por que ela floresceu somente agora? Por causa dos seguintes conceitos, de 3 pilares básicos. Primeiro, grandes bases de dados que hoje nós temos no mundo, né? Sim. Que permitem os computadores treinarem, né? O machine learning que a gente chama. Esse é o primeiro pilar. Segundo, uma capacidade computacional gigantesca, que era o que a inteligência artificial precisava. E terceira base para ela é o que é hoje, ter florido hoje, agora foi em 2018, né, que foi o grande advento da OpenAI, né, e outras grandes, do ChatGPT, os algoritmos, a eficiência dos algoritmos. Eu acho que nós, seres humanos, aprendemos como que a gente tem que construir a inteligência artificial, os modelos de linguagem da inteligência artificial e algoritmos. Então, somando essas 3 coisas, todas elas atingiram o patamar ideal, necessário, e aí a inteligência artificial veio fazendo o que ela está fazendo. Então, hoje a inteligência artificial, ela cria vídeo, ela cria música, ela cria filme, ela cria imagem, ela cria romance, ela imita a tua voz com pouquíssimo aprendizado. Se eu der hoje 30 segundos da tua voz para a inteligência artificial, ela fala igual a você.
é de dar medo, né? Eu fico dá medo. assustada realmente com todas as possibilidades. Eu tenho medo, sim, da inteligência artificial. Eu também tenho. E com razão. Eu acho O que você acha que pode acontecer, assim? Só devaneando. Vamos lá nos devaneios. Você sabe que outro dia eu faço algumas palestras sobre inteligência artificial, que me convidam para isso. Eu estudo muito sobre isso. Eu falei numa das palestras que eu fiz para um grupo de empresários que o que me dá medo não é esse momento digital da inteligência artificial. Né? Por que eu falo digital? Porque a inteligência artificial vai afetar primeiro quem trabalha com funções digitais. Por exemplo, se você trabalha no computador, todo o teu trabalho é no computador, você vai ser o primeiro a ser afetado. Até aí legal, porque a gente está acostumado a usar ferramentas para a gente se potencializar, certo? Então, tudo bem, ok. A gente já fez isso com o próprio editor de textos, por exemplo. Ele foi uma ferramenta que ajudou a gente a ser mais eficiente, mais rápido. Com certeza. Né? E a inteligência artificial para nós é um pouco disso, embora eu acho que é uma evolução mais parruda, mais forte. Mas agora, o que me dá medo, e eu tenho falado nas palestras, é o seguinte, é a junção da IA com a robótica. Isso. E aí a gente vai para aqueles... Né, já vem aquelas cenas de filme ali que a gente... Futuristas, que os robôs tomavam conta de tudo. Porque até que você tem, assim, a inteligência artificial lá dentro do digital, dentro do teu computador, e ela te ajuda a fazer N coisas. Está controlada. Está ela te mais ajuda... ou menos em um ambiente controlado. Isso. Porque a internet... Agora pense um robô que tem inteligência artificial, que acumula todo o conhecimento de todos os humanos ao mesmo tempo. Ele pode fazer tudo o que nós fazemos. E aí eu digo, desde dirigir um carro, pilotar um avião, operar uma retroescavadeira, ele pode fazer com mais qualidade do que nós fazemos, inclusive porque ele tem muito mais conhecimento. E ele absorve o conhecimento em décimos de segundo. Todo o conhecimento do mundo ele pode absorver aquilo em muito pouco tempo. E nós não, nós seres humanos levamos a nossa vida inteira aprendendo. Para aprender, é verdade. E aí... Para mudar um hábito. Exato. Né? Para desenvolver uma capacidade, a gente demora muito. E aí, quando a robótica nesse nível se juntar à inteligência artificial, aí a gente vai ficar muito assustado. Não é um pouco assustado, a gente vai se assustar e muito. E isso está muito próximo de acontecer. Está muito próximo, já tem vários testes aí acontecendo, né? Humanoides que usam inteligência artificial e se comportam como humanos absurdamente inteligentes. Inclusive, quando se fala de inteligência artificial geral, que é um termo que se usa para o momento que a inteligência artificial superar a capacidade humana de raciocínio, você sabe para quando que é essa previsão? Não. Para 2027. Tipo... Logo ali. E eu acho que ela vai acontecer antes. Eu acho que ela vai acontecer em 2026. Então, nós estamos falando que em 2 anos, a IA vai superar a capacidade do ser humano em todos os aspectos. E aí, se você pega... Agora você me assustou. Tá na porta. O que eu percebo, assim, de utilizando o IA para criar textos, conteúdos assim, a gente percebe que eles não compreendem, por exemplo, tom de ironia, essas coisas assim, ou uma piada, né? Eles vão compreender. Eles vão compreender logo. Logo. Eles serão mais eficientes do que nós em tudo. E quem sabe vão ser mais irônicos, mais engraçados. Se você programar e quiser um robô irônico, isso, né? engraçado, que só conte piada, ele vai fazer isso muito melhor do que nós. Gente... Vai. E em muito pouco tempo. Eu posso estar exagerando. Você pode não, para aí, não é bem assim. Gente, eu não estou exagerando. Eu realmente acredito nisso. E chegando nesse ponto, temos uma IA ali que superou a capacidade de pensar e de criar do ser humano. O que isso pode levar? Bom, o primeiro impacto que a gente tem que observar ele vai bagunçar a nossa sociedade. Porque o emprego vai escassear. As pessoas falam... Eu até ouço muitos palestrantes sendo ameno e eu não gosto. Eu acho que tem muita gente contando mentira aqui nessa história. E o que eu falo contando mentira? Porque pensa assim, se você tem uma indústria que ele pode pôr um robô lá que trabalha 24 horas, ele vai deixar de colocar um robô
E os robôs se tornaram baratos, inclusive, tem mais isso. Ele vai deixar de colocar um robô, ele vai continuar contratando humanos. O robô vai trabalhar sem cansar, 24 horas por dia, né? Sem 7 direitos. dias. Sem direitos, sem reclamar, Sem 7 dias por reclamar. semana. Sem Então, se sentir triste, sem sentir triste, sem problema sem de... ter mudança de humor, sem de precisar de um hormônios, psicólogo. sem precisar ir no médico. Exatamente. Sem mandar atestado médico, né, Pois para a é. empresa. Então, o que vai acontecer? Uma boa base de empregos vai sucumbir. Agora, tem muitos que dizem, não, quem usa IA vai ser mais eficiente, ou seja, aquela coisa toda, tal, mas o impacto, por isso assim, se fosse só uma evolução, eu estaria concordando. Mas é uma revolução, é uma avalanche, e essa avalanche vai criar problemas na sociedade no que tange a empregabilidade. Nós vamos, muito em breve, ter dificuldade com o emprego. Mas à medida que vai evoluindo assim a questão de inteligência artificial, desenvolvimento de novas ferramentas que são soluções para as empresas, principalmente na área da indústria, né? A gente tem aí novas profissões surgindo também, mais voltadas para uma área de desenvolvimento, como é que eu posso dizer? Criativo? Humano, criativo, humano. São coisas que, por exemplo, as pessoas vão ter um impacto muito grande porque vão perder seus empregos, vão ter que mudar de área e tal. E aí vai precisar de profissionais para dar esse amparo psicológico, por exemplo. Então, eu vejo que está acontecendo muita mudança em relação às profissões, adequações também. Eu acho que não está andando junto. É que, assim, pela primeira vez na história humana, nós estamos criando um bicho muito inteligente. E aí, quando a gente fala assim, por isso que eu não gosto de glamorizar, a IA vai criar. Por um lado, ela resolve muita coisa, e ela é eu diria assim, uma beleza da engenharia humana. A IA a gente é quase um deus criando, sabe? Criando inteligência. E é verdade. Exatamente. O ser humano passou a ser, para mim, um deus quando ele cria a IA, porque ele chegar na evolução suficiente para criar a inteligência artificial, eu considero assim uma coisa mega, super maravilhosa. Só que a nossa sociedade hoje está estruturada de uma forma que depende do emprego, que depende de uma série de coisas. Então, a nossa engenharia social, é isso que eu quero chamar a atenção, ela vai ser muito impactada. E nós somos muito lentos em agir, em reagir para criar uma nova forma de vida social, de sociedade. Vai demorar para a gente... A gente vai ser atropelado, literalmente. Nós não vamos criar, nós vamos ser atropelados, é diferente, né? A gente vai criar em função do atropelo que nós vamos estar passando. Então, a previsão é que para os próximos anos, a gente começa a ser muito impactado pela IA, pela inteligência artificial. Muito mesmo, e não é brincadeira o que eu estou falando, por isso que eu estou sendo bastante enfático e eu não quero glamorizar. Meia tensa já aqui com isso aí. Eu não estou aqui para glamorizar e dizer assim, peraí, não é bem assim... Cara, é assim sim, a coisa assim, nós estamos... Tem que falar realmente o que pode acontecer, tá um alerta também, né? Na frente de um grande desafio. Se por um lado nós vamos ter uma IA, né, robótica, mas IA fazendo coisas maravilhosas e que para nós é bom, porque a gente pode pensar assim, não, mas se eu tenho um robô em casa fazendo um serviço doméstico, vamos pensar assim, não é lindo isso? Com certeza, eu adoraria. Eu também. Porque muitas vezes eu tenho que lavar a louça em casa, tenho que fazer um monte de coisa. Vai facilitar muito, porque, como você falou, o robô pode estar trabalhando ali. Com muita inteligência hora. E fazendo tudo muito bem feito. Mas pare e pense o seguinte, mas a tua diarista vai passar a fazer o quê? Exatamente. Mas a diarista pode fazer outra coisa, mas que outra coisa? O quê? Que outra coisa? É simples assim? Não é simples. Ela não é preparada tecnicamente para fazer outra coisa. Então, assim, o próprio Elon Musk fala que no futuro os governos terão que ter um BPC que chama muito universal. O que é o BPC? Benefício de prestação continuada. É uma manutenção financeira para você se manter porque você não vai mais ter emprego.
o robô vai estar fazendo a tua função. E aí o governo tem que manter pessoas que não têm aplicação. Louco isso, né? Exatamente. É bem reflexivo. Mas é um assunto que dá muito pano para manga, né? Dá muito pano para manga, com certeza. Mas agora olhando para o futuro, assim, Itamir, Viola, quais são os próximos desafios que você vislumbra enfrentar aí na tua carreira? Então, vamos lá. Hoje eu tenho um desafio e eu estou trabalhando nisso em tornar os negócios que eu estou mais eficientes, lucrativos, né? Muito mais potencializados. Estou fazendo isso, está dando muito certo. Estou tomando cuidado de não ampliar, né? Não ir para outros negócios, né? Porque eu quero cuidar bem do que eu tenho e tal. Mas o meu grande desafio pessoal, eu sou presidente do Instituto Sinapse, além do Grupo ViaSoft, que é um grupo grande e tal de empresas, eu também sou presidente do Instituto Sinapse. O que é o Instituto Sinapse? Ele é uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia, que está aqui em Curitiba, está estabelecida em Curitiba, eu sou presidente dela. E ela faz vários projetos, ela executa o Prêmio Empresa Inovadora, o Inovatur, o Connect Week, o Connect Week Summit, são os grandes projetos já muito conhecidos pelo público. Tal, os maiores projetos, não o maior aqui de inovação do de estado Curitiba, do Paraná. Do estado do Paraná. E para o ano que vem, nós temos um desafio de fazer com que o Connect Week Summit se torne um evento internacional. Nossa. Né? Ele representa, ele venda o estado, o objetivo é trazer gente do mundo todo para cá. Aí eu estou articulando isso com o governo, com prefeitura, com todas as instituições governamentais, empresariais e que existem no nosso ecossistema. Está uma coisa muito linda, porque não é simples fazer essa orquestração. E aí o Instituto é a minha grande bandeira, porque ele é um instituto que ele prevê esse trabalho dentro da área de inovação, da ciência e tecnologia e também da IA. Então, eu tenho já vários pesquisadores de inteligência artificial justamente para ajudar a potencializar as empresas usando IA, aquilo que eu falei para você que eu tenho medo, inclusive, né? E muita gente tem. Mas não adianta, tem que usar porque faz parte da inovação. Não adianta fugir, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, hoje eu estou assim, com essa... O Instituto ele me tira bastante tempo, eu articulo muito isso, né? Dentro do governo do estado, eu sou conselheiro do Fundo Paraná, que é o Fundo de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sou conselheiro... Você atua como conselheiro. Isso. Né? Sou conselheiro da Universidade Positivo, sou conselheiro do Separtec, que é o Sistema de Ambientes Empresariais, Ambientes e Inovação do Estado. Enfim, eu tenho muita atuação em relação a isso, para a gente potencializar, porque mais ou menos uma corrida do ouro, sabe, Aline? Então a gente, como estado do Paraná, a gente tem que correr mais com os nossos pares, né? A gente tem que chegar na frente. E o meu objetivo é ajudar o estado do Paraná a se tornar, de fato, o estado mais inovador do Brasil. Mais inovador, porque já é reconhecido como uma das cidades mais inteligentes, né? Curitiba, isso do mundo. Isso. E rumo agora a uma das... Agora vamos fazer isso no isso? estado, né? A ideia é que o estado do Paraná, de fato, seja muito eficiente em ciência, tecnologia e inovação. E o próprio governo do estado está trabalhando muito para isso. Eu ajudo isso, obviamente, inclusive ajudo nesse item. E meu objetivo é fazer a gente ter uma sociedade mais inteligente, porque os desafios no futuro vão ser tão grandes que a gente precisa ter um povo mais cabeça, mais pensante, mais inteligente para poder dar conta aí dos desafios que vêm pela frente. Com certeza. Viola, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa e eu estou realizada e muito feliz de ter entrevistado você, por você ter compartilhado um pouco da tua história, um pouco da forma como você enxerga o mundo e você vem transformando aí as empresas e os negócios que você atua através da inovação. Muito feliz. Foi pouco tempo. Tem muita ainda para conversarmos. Espero te ter novamente aqui em breve para você compartilhar outras histórias aí, para a gente ir mais a fundo o que tem por trás da mente inovadora do Viola. Obrigada mais uma vez pela tua... Eu que agradeço estar aqui com você nessa inauguração desse projeto. Esse programa estreia aí. Esse programa estreia, olha só. Fiquei até nervosa, a gente falando de inovação, de IA, fiquei assustada aqui, mas foi maravilhoso esse papo.
Adorei. Foi sim. E eu espero que dê muito certo, porque a gente precisa, de fato, levar a cultura de inovação pro Estado, para as pessoas, enfim, de maneira global. Não tem mais como a nossa sociedade não evoluir nos tempos. Os desafios se tornarão tão grandes. Temos desafios climáticos, temos desafios econômicos, temos desafio de construção de uma sociedade nova aí pela frente. E se nós não tiver um público, um povo mais inteligente, mais aculturado, isso não vai ser possível. Então, eu acho que esse teu trabalho, igual como você está fazendo também, ele ajuda nisso. Então, parabéns e desejo de coração que dê muito certo. Muito obrigada mais uma vez, Viola. Nós vamos ficando por aqui. Hoje foi o primeiro programa Renomados. Esperem o próximo episódio. Vai ter um convidado super especial também. E até a próxima semana.